Olá, tudo bom? Eu sou o João Rodolfo. Estamos aqui para tratar, de um estudo bíblico que a gente chamou de Jesus em Noé, passado, presente e futuro. Hoje nós vamos falar sobre a arca e os animais. Não vamos tratar de todos os assuntos relacionados aos animais na arca. Vamos focar em dois, que seriam a quantidade de animais e a capacidade da arca de comportar esses animais, mas acredito que vai ser bênção para a vida de cada um de vocês. Bom, estamos no terceiro tópico do nosso estudo, né? Ainda falta bastante conteúdo para a gente concluir, né? Se Deus permitir esse tema. Né? Estamos no terceiro, chamado de Entrou na Arca. Tá? Já traçamos diversos assuntos relacionados de como era a arca, né? Como a Bíblia retrata a arca e como poderia ser. E hoje nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: caberiam na arca todas as espécies de animais? Essa é uma pergunta importante. Na internet existem muitas discussões, né, sobre se caberiam todos os bilhões ou milhões de espécies de animais na arca, e a gente vai mostrar que não é bem assim, né? Não são esses números todos. A pergunta correta seria: Noé teve mesmo que colocar todas as espécies de animais na arca? Tá? Então, ao invés de afirmar que na arca deveria ter todas as espécies de animais, a pergunta é: Noé tinha que realmente colocar todas as espécies de animais dentro da arca? Bom, segundo o site O Catálogo da Vida, que afirma ter a lista mais completa e confiável do mundo, atualmente mais de 2 bilhões e 200 mil espécies de seres vivos catalogados. Bastante coisa, né? Só que os animais, né, o reino animal, dentro aí dos seres vivos, eles são 1.500.000. Né? Então, a gente pode perceber aí que não são bilhões, né? Tem pelo menos 1,5 bilhão de espécies catalogadas de animais. E mesmo assim a gente vai ver que não precisa levar isso tudo. Vamos lá. A Bíblia não diz que a arca levou todas as espécies de animais. Tá? Não precisava ter todas as espécies de animais dentro dela. Vamos ver aqui, por exemplo. Noé não colocou os animais aquáticos na arca. Né? Isso é algo simples, né? Básico de compreender. Mas vamos lá. Gênesis 7, do 13 ao 15, diz: E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e suas três mulheres, e as três mulheres de seus filhos, eles e todos os animais conforme a sua espécie. Aí ele vai especificar: todo gado conforme a sua espécie, todo réptil ou rastejante que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave ou todos os voadores conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. Então aqui a gente não tem, por exemplo, os animais aquáticos. Né? Então, nos desenhos aqui embaixo, né, a gente exclui os animais aquáticos. Né? Isso é evidente. Né? Não tem necessidade de colocar uma baleia dentro da arca, porque ela vai morrer dentro da arca. Os animais que habitam na superfície da terra morreriam. O texto de Gênesis 6, do 17 ao 20 diz: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, Deus falando para Noé: estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo essas espécies, do gado, segundo essas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então, como a gente frisou lá em cima, né, tudo que há na terra perecerá. Tudo que há na água não vai perecer, né, mas na terra sim. Tá? Os animais que têm narinas morreriam. Né? Então, isso é o que o texto diz em Gênesis 7, 21 e 22. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então, tá vendo? Os animais que têm o fôlego de vida, né, que respiram pelas narinas, morreriam.
Mas quem são esses animais que então não morreriam, né? Que não necessariamente respiram por narinas? Então a gente coloca aqui alguns exemplos, tá? Animais que não respiram pelas narinas. Por exemplo, os peixes, né? Os animais aquáticos respiram por brânquias. Os anfíbios, não é o caso de que eles não entraram na arca, mas eles também, né, respiram pela pele, pulmões e também pela boca e garganta. Alguns répteis, por exemplo, as cobras têm narinas, mas o modo de respiração é diferente, distinto. E insetos e outros invertebrados respiram por espiráculos, orifícios no abdômen, ou por difusão direta através do corpo. Então, esses animais, por exemplo, né, já atendem ao requisito de que não precisariam estar na arca. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? O tubarão, todos os peixes, os insetos, né? Que são a borboleta, um arrão, um sapo, enfim, por isso que eu até falo, né? Para não jogar sal, né? Uma maldade muito grande, eles respiram através dos orifícios da pele, né? E o caramujo, enfim, lesmas e etc. Tá? Bom, e aí, então, quantas espécies de animais precisariam da arca, né? A gente colocou aqui os que não precisariam, né? Os animais aquáticos, os animais que não respiram pelas narinas, mas quais os que precisariam da arca? Então, vamos colocar aqui uma classificação dos seres vivos, de acordo com o site lá, Catálogo da Vida, né? Dentre os mais de 2 bilhões de seres vivos, né, tem vários domínios. Então, o domínio dos eucariontes, o domínio da arqueia, né, que seriam micro-organismos unicelulares, né, com uma única célula, procariontes, né, enfim. Quantos cabem numa lágrima? Você pode pesquisar aí. Bactérias, a mesma coisa, né? São minúsculos, não dá para ver a olho nu. E os vírus, né, que não necessariamente são seres vivos, né, mas eles têm uma classificação. Dentro dos eucariontes, tem o reino animal, que aí sim são os animais, mas tem os reinos cromistas, algas, fungos, as plantas, os protozoários. Então, se vocês. Por isso que a gente fala, né? 2 bilhões de seres vivos mais 1,5 milhão de animais. Todo o restante não são considerados animais. São seres vivos, mas não são animais. Dentro do reino animal tem o Chordata, tem a classificação, né, do grupo Chordata, que são 77.500, quase 600 espécies, e tem todas as outras classificações, né, que aí já vai, né, a maioria do reino animal, que são vermes, animais marinhos moles, né, animais com concha, com espinhos, animais com patas articuladas, enfim, todos os animais, né, que não precisariam entrar na arca. Então, olha só, do reino animal, que são 1.500.000, quase 1.600.000, 1.500.000 não precisam entrar na arca, são vermes, são animais marinhos, né? São insetos, né? Que sobrevivem seus ovos, né? Nas águas ou em lugares bem minúsculos, pequeníssimos. Então, de fato, né, se a gente pensar no reino cordata, né, na classe dos cordatos, na verdade, a gente já cai muito esse número para 77.592 na contagem atual. Né? Ok, dentro dele, aí a gente tem os vertebrados, que são 74.426 espécies catalogadas hoje, e mais outras duas classificações. Dentro dos vertebrados, tem o tetrapoda, né, que seriam 37.405, e outras classificações, né, que seriam os peixes. Mas aí eu não preciso colocar os peixes. Então, quem sobra na lista? Né? Os anfíbios, com 8.000 animais, né, 8.000 espécies. As aves, com quase 11.000 espécies. Os mamíferos, com 6.300 espécies, quase. E os répteis, com mais de 12.000 espécies. Tá? Então, lá dos 2 bilhões, 1,5 bilhão, na verdade, só vai sobrar aqui, dessa lista toda,
37.405 animais que provavelmente aí é o mais próximo de dependerem da arca. Todo o restante são peixes e outros seres vivos aquáticos, e outros seres da natureza que não precisariam estar na arca. Ok? E aí, esse número de 37 mil é só 1,67%, vamos colocar 2% de todos os seres vivos do planeta. Então, a arca ela só precisava conter 2% de todos os seres vivos do planeta, né? Que são aqueles que, né, precisam da terra firme. Os anfíbios, eles vivem, né, eles são híbridos, né, no seu habitat, eles ficam ora na água, ora na terra, mas eles precisam, né, de certa forma, da terra. Então, por isso que a gente está colocando eles dentro da arca, né? Porque ficou alguns meses, né, com a necessidade de ficar em terra firme. Mas, enfim, vamos jogar todos os anfíbios, daí um total de 2%. E aí, se a gente pensar, né, nisso, né, será que esse número pode diminuir ainda mais? Né? A questão é que sim, eles diminuem ainda mais. Sabe por quê? Porque diversos mamíferos e répteis conseguem sobreviver na água. Tá? Então, por exemplo, dos répteis, nós temos, dentre os répteis, as tartarugas marinhas, jacaré-crocodilo e outros, né, similares, serpentes marinhas, aquáticas. Então, a gente tem cerca de 214 espécies de répteis que conseguiriam sobreviver na água. E, dentre os mamíferos, mais uns cerca de 140 espécies, que a gente tem as baleias, golfinhos, boto, peixe-boi, lontra, foca, leão-marinho, enfim, né, todos esses animais que a gente conhece, né, dos filmes e desenhos, que de fato, né, não precisariam estar dentro da arca, né, eles conseguiriam sobreviver alguns meses aí na água, ok? Isso, para isso, então, cai o número para 37.051 espécies de animais catalogadas hoje. Tá? 37 mil. Então, quando alguém, né, sem conhecimento, né, porque ouviu e acabou reproduzindo que na arca precisariam ter bilhões ou milhões de animais, não é bem assim, né? A arca precisaria ter, né, segundo aqui, né, até onde a gente está estudando aqui, 37.051 espécies de animais. Tá? Vamos dizer que muitas espécies estão extintas, a gente pode aumentar bastante esse número, não vai chegar a 1 milhão, nem perto disso. Tá? E aí, como multiplicar, né? Porque a gente precisa multiplicar por 2 para os animais impuros, né? Entraram na arca, né, um casal de animal impuro e 7 casais de animais puros. Então, vamos lá. Não era apenas um casal por tipo de animal. Tá? Segundo Gênesis 7, 2 e 3, muita gente não conhece isso, né, mas é um fato. A Bíblia diz: de todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Então, a gente tem que calcular aí alguns animais, né, no caso não por 7, né, por 14, né, porque são 7 pares. Então são 14 animais de determinados tipos, né, de determinadas espécies na arca. E os animais puros também servem para alimentação, né? Então, isso está registrado lá em Levítico 11, do 1 ao 4, quando diz, né? E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, e rumina, deles comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, que não tem unhas fendidas, que esse vos será imundo. E a lista segue, lá em Levítico 11. Então, os animais puros, eles servem para alimentação, né? E também para o sacrifício.
Então, eles tinham um maior número na arca. Tá? Então, se a gente colocar aqui, né, os répteis, né, a gente multiplica por 2, né? Então, se são 12 mil répteis, o cálculo vai ficar como 23 mil animais. Mamíferos, tirando os aquáticos, né, a gente pega alguns que são animais puros, multiplica por 14, e alguns que são impuros, né, a maioria, a gente multiplica por 2. As aves, todas as aves, né, como a gente acabou de ler lá no texto bíblico Gênesis 7, todas as aves, independente se são consideradas puras ou impuras, elas são multiplicadas por 14, né, entraram 7 pares. E os anfíbios, multiplica por 2, né, um par de cada um. E aí a gente pegou aí um cálculo na internet falando sobre o peso médio desses animais, né? Se a gente tem 37 mil espécies de animais e 205, quase 206 mil animais que precisariam estar na arca, qual o peso médio desses animais? Então, o anfíbio, né, que são animais bem pequenos, né, o peso médio aí de 100 gramas, as aves 1,5 kg. As aves normalmente são bem menores, né, mas tem algumas bem grandes. Os mamíferos, 100 quilos, a maioria são bem pequenos, mas enfim, tem os mamíferos enormes, então há uma média. Os répteis, 10 quilos, enfim. Então, a gente chega a um total necessário para constar, né, a capacidade da arca precisaria comportar 1.800.000, né, mais de 1.800.000 quilos, né? Então, 1.800 toneladas. É muita coisa. É muita coisa. Será que a arca comportaria isso? Então, aqui, só para a gente colocar, né, dar uns exemplos, né, que são importantes. Uma rã, mede, né, um peso aí normalmente entre 60 e 150 gramas. O sapo cururu, 500 gramas, né, meio quilo. O beija-flor, de 2 gramas a 6 gramas, bem pequeno. Um pombo, de 250 a 370 gramas. A galinha, de 1,5 kg a 3 quilos. Quem nunca comprou no aviário, né, um frango. Avestruz, entre 90 e 150 quilos, né, porque aí já é um animal bem maior. Por aí vai. Entre os mamíferos, né, tem os morcegos. E isso é importante, só abrir um parêntese. O morcego para a Bíblia seria o que lá está traduzido para a gente como ave, porque no hebraico a palavra é voador. Enfim, eles não têm. Mas aí não tinha classificação atual, né, científica, né, era uma outra classificação, né, por observação. O camundongo, de 20 a 40 gramas, bem pequeno. Um cão, né, de 8 quilos a 15 quilos, meu cachorro normalmente pesa menos que isso. Uma vaca de 500 a 900 quilos, o elefante, né, que é um dos maiores, de 3 toneladas, 6 toneladas. A lagartixa, né, bem pequenininha, quem não tem aí na sua casa, né? Tem gente que tem medo. Lagartixa de 10 a 300 gramas, jiboia 10 a 15 quilos, jabuti de 10 a 25 quilos, jacaré de 30 a 60 quilos, vai depender bastante, né? Enfim. Então, se a gente pensar, né, nesse peso de 1.800 toneladas, é muita coisa, né? É um peso gigantesco. E aí fica a pergunta, né? Será que a arca aguentaria esse peso? Então, até aqui a gente falou dos animais, mas agora a gente está questionando a arca, né? A arca aguentaria, né, esse peso todo? Bom, Gênesis 6,15, ele dá a descrição do tamanho da arca. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, que dá em um comprimento, né, em metros. A gente já falou sobre isso em outro vídeo, né, detalhou bastante como calcular a questão do côvado, né? Enfim. O comprimento de 133 metros e meio, a largura de 22 metros e 25 e a altura de 13 metros e 35. Bom, então será que a gente tem embarcações parecidas, né,
com tamanhos, né, parecidos, equivalentes, e quanto que essas embarcações elas comportam, né? Então, a primeira que a gente vai colocar é esta aqui, né? Vocês podem ver, né, que o comprimento ele é bem parecido com o da Arca, né? Então, esse Ion, não sei, né, pronunciar exatamente, a maior escuna de madeira que os Estados Unidos já produziu, uma das maiores do mundo, né? Ela ficou aí por um tempo, né, navegando até que não suportou, né, a turbulência e tudo mais. Mas, né, segundo aí alguns sites, vários sites que eu pesquisei, a capacidade dessa embarcação era de 6.000 toneladas. Bem mais do que os 1.800 toneladas que a arca precisa comportar só de animais, né? Enfim. E esse aqui, né, ele já é mais atual, né? Aí já não é de madeira, né? Tem toda a tecnologia, né? Todo o suporte, né? Toda a engenharia atual, né? E se vocês perceberem, né, as medidas também são bem parecidas com a Arca e a capacidade de carga é pelo menos 6.600 toneladas de óleo. Então, se a gente colocar, né, eu coloquei aqui nessa tabela o Prelude, que a gente também já falou em outro vídeo, que é a maior embarcação do mundo, né, hoje, até o presente momento, onde a gente pesquisou, e ela tem uma capacidade de 212 mil toneladas. Né? É um troço absurdo demais. Né? Mas a gente coloca aqui os dois exemplos mais próximos da Arca, né? Que é o G-27, o navio tanque Marajó, né? Da Marinha do Brasil, e a escuna Dom. Então, assim, se vocês olharem, né, comprimento, largura, altura, volume, né, a gente tem aí uma aproximação com a da Arca. A questão do volume da arca é diferente porque ela tinha três pavimentos, né? Ela tinha três andares, né? Então ela vai suportar aí a questão de volumes três vezes mais do que uma embarcação que só tem um local para colocar a carga. Mas a gente pode ver aí, né, que tanto o G-27, que suporta mais de 6.000 toneladas, a Escuna, que suporta mais de 6.000 toneladas, suportava, né, poderia suportar. A Arca, então, ela tem uma capacidade aí, né, mínima, né, estimada de 5.000 toneladas. Então, se a gente colocar aí o peso dos animais, né, de 1.800 toneladas, representariam apenas 36% da capacidade total da arca, quase que um terço da arca. Né? Vamos dizer, né, se a arca tem três andares, e se os animais, né, entraram na arca com esse peso, eles comportariam apenas um andar da arca, só um andar. Já seria basicamente suficiente para suportar esses animais. Ok? E aqui acho que é legal colocar essa equivalência para a gente ter uma noção, porque quando a gente pensa em elefante, né, quando a gente vai ao zoológico e vê aquele animal enorme, a gente pensa, poxa, um elefante desse não caberia na arca. Mas olha a proporção de um elefante, de um avião comercial e da Arca de Noé. Então a arca é enorme, gente, é muito grande. Porque as pessoas simplesmente, muitos, né, eles reproduzem o que ouviu de terceiros ou, né, falam de forma maldosa mesmo, né, para colocar a Bíblia em xeque, em questionamento ou o próprio Deus. Mas se a gente, né, calcular, né, fazer cálculos básicos, a gente vê que realmente não é bem assim. Tá? Uma coisa importante, né, um detalhe importante, a gente coloca essas comparações dessas embarcações com arco, só que assim, essas embarcações elas têm motor, propulsor, tem toda uma tecnologia, né, que a arca não precisa disso. Né? A arca ela não precisava navegar, a arca não precisava sair de um ponto para chegar em determinado ponto exato, não tinha paradas, não tinha nada disso. Né? E ela não precisava durar anos. Né? Todas as embarcações que são feitas, elas são feitas para durar muitos anos. Né? Essa é a ideia. Né?
A arca não, ela só precisava conservar a vida por algum tempo, por 5 meses. Então, comparamos a arca com outras embarcações apenas para efeito de probabilidade, né? Só para a gente entender, né, um pouco de sua capacidade, enfim. Ela não precisava ter tecnologia para navegar, ela só precisava flutuar e ela não precisava durar anos e décadas, pois só teria serventia por 5 meses, né? A arca só teve necessidade para aquele período e acabou. Então aqui, né, a gente coloca, né, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então a gente pode ver aqui que o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Exatamente no dia 17, né, o dilúvio caiu, e no dia 17 a arca repousou. Então, do segundo mês até o sétimo, então são 5 meses, né? A arca só precisava, ela só tinha serventia por 5 meses, né? Só para a primeira utilização e nunca mais. E aí, né? Aí que tá. Se parasse aqui, já estava ótimo, já estava provado, né, mais do que provado, que a arca comporta todas as espécies de animais catalogadas hoje. Só que a gente coloca aqui ainda muito mais, né? Outro ponto é que a Bíblia não diz que os animais já entraram adultos na arca. Então, quem disse que os animais precisavam entrar lá adultos? Por exemplo, por que que um elefante precisaria entrar na arca, né, com os seus 5 toneladas? Né? Então, se a ideia é com que o elefante viva bastante depois do dilúvio, reproduza bastante depois do dilúvio, então ele tem que entrar na arca bem jovem, né, bem novo, ainda filhote. Né? Então a proposta divina foi preservar a semente, né? Como diz em Gênesis 7:3, né? Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, pa- para conservar a semente sobre a face da terra. Então esse é o propósito da arca, conservar a semente. Bom, a palavra hebraica zerá é traduzida como semente, tanto no sentido de descendente, né, de filho, quanto de semente de planta. Né? A gente pode ver alguns textos bíblicos, como em Gênesis 1:11, as sementes das plantas sendo aí utilizadas o termo zerá, e também Gênesis 3:15, né, quando fala do descendente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente. É o termo zerá. Então, o termo ele tanto serve para semente de árvore, né, da planta que está dentro do fruto, quanto filho. Então, a ideia da arca é conservar os filhos. Ok. E aí, né, a pergunta, né, o que é mais fácil, transportar uma árvore, né, um pé de laranjeira ou uma semente? É óbvio, né, que é mais fácil transportar uma semente. E aí também para os animais. O que é mais fácil, transportar um animal adulto ou um filhote? Ah, sem dúvidas, né, mais fácil o filhote. E aí, né, e se os animais realmente fossem filhotes? Se a intenção era conservar a semente, né, a descendência, o filho, os animais poderiam ser o mais novos possíveis. Isso permitiria que eles tivessem mais tempo para terem muitos filhos após o dilúvio, né? Eles viveriam bastante ainda depois do dilúvio para gerar muitos filhos. Isso permitiria também que houvesse mais espaço físico dentro da arca. Então, aquele 1.800 toneladas cairia drasticamente. E, além disso, os filhotes comem muito menos que um adulto, né? E também daria talvez menos trabalhos do que um animal adulto dentro da arca, né? Não só para comer, para limpá-lo, etc. Mas temos alguma indicação bíblica, né, para essa possibilidade? Porque é importante, né, a gente considerar a Bíblia. A Bíblia não diz claramente, né, que os animais seriam filhotes, né? Tem essa questão da indicação da semente, né? Mas entre os homens, os futuros procriadores, né, os futuros reprodutores, que são os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eram novos, né? Eram bem novos. Isso a gente pode comprovar pela Bíblia. Não temos a idade dos animais, mas a idade dos filhos de Noé.
Então, Gênesis 5:32 diz que Noé tinha a idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. E Noé tinha 600 anos de idade, ou seja, 100 anos depois, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Então, os filhos de Noé tinham 100 anos ou menos do que isso. Né? Isso se comprova lá em Gênesis 11, do 10 a 11, que diz que Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Então, Sem entrou na arca, né, com 98 anos, né, mais ou menos. Então, comparando o tempo de vida dos filhos de Noé com o nosso atual, então, assim, né, porque eles viviam muito naquela época, né? Antes do dilúvio, os homens viviam quase 1000 anos. Adão viveu 930, Matusalém 996, o Noé viveu 950. Então, assim, os homens viviam muito tempo. O Sem, né, viveu só 600 anos. Então, a gente não vai se basear pelos 1000, né? Vamos se basear só os 600. 100 viveu 600 anos. Então, tinha cerca de 100 anos no dilúvio, ou seja, um sexto do tempo da sua vida. Né? Se a gente comparar hoje com a perspectiva de vida, né, eu pesquisei e está até aqui na referência, a perspectiva de hoje global é de 73 anos, né, 0,3. Se a gente dividir por 6, né, um sexto disso dá 12 anos, 12,22. Então, se a gente pensar em 12 anos, até coloquei a imagem de um menino aí, né? Então a gente entende que Sem era um adolescente. Ele estava só vivendo um sexto da sua vida. Né? Então ele viveu até o dilúvio pouco tempo. Então, de fato, né, os futuros procriadores, né, os futuros reprodutores dos seres humanos eram novos quando entraram na arca. E aí a gente entende, né, que se a ideia é procriar depois da arca, é totalmente lógico pensar na questão dos animais também serem novos. Tem outro detalhe, não é só isso não. Os locais onde os animais foram colocados eram chamados de ninhos. Então, em Gênesis 6:14, a gente falou sobre isso em outro vídeo, que diz, né, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos. Essa palavra compartimento, no hebraico, canim, ela tem um significado de ninho. E quem fica em ninho, a gente sabe que os ninhos são para os filhotes. Então a gente tem o termo semente, a gente tem a idade dos filhos de Noé e a gente tem aí os compartimentos, né, os locais onde os animais deveriam repousar, né, ficar, né, armazenados, digamos assim, chamados de ninhos. E aí, então, se a gente pensa nos animais como filhote, essa é a tabela que a gente tinha mostrado anteriormente, né, mostrando o peso. Aí agora uma nova tabela, né, pensando aí num peso médio estimado para filhotes. Né, como eu falei, cairia drasticamente, né, de 1.800 toneladas, a gente tem aí 235 toneladas. Caiu bastante, né? E aí, não para por aí, gente. Também é possível entender que poderia haver ainda bem menos animais, porque a gente considerou, né, a classificação de espécies atuais, né, da taxonomia, mas necessariamente quando Moisés registrou lá Gênesis e alguém, né, quando traduziu para o português, colocou lá a palavra espécie, realmente o significado de espécie da taxonomia hoje, né, da ciência hoje, é o mesmo entendimento de espécie, né, da época de Moisés? Lógico que não, né? Não necessariamente Moisés tinha esse entendimento. Então, o termo bíblico espécie pode ser reinterpretado. Como assim? Por exemplo, em Gênesis 6:20, quando aparece a palavra espécie, né, lá várias vezes, né, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e assim sucessivamente. O termo espécie é a tradução da palavra hebraica min, o que não corresponde necessariamente ao conceito moderno de espécie, né, da biologia. Pode ser traduzido, tem vários autores hoje que traduzem como se fosse um tipo básico, vamos dizer assim, né? Um grupo, uma classificação distinta. E esse termo pode se referir a grupos maiores, como as famílias, né?
Então, a gente vai depois mostrar aqui um exemplo disso. Então, as famílias dos canídeos, que contém todos os cães, lobos e etc. Felinos, que contém todos os leões, tigres, gato, enfim, que deram origem a todas as variações percebidas atualmente na natureza, né? Então, de lá para cá, né, 4.400 anos depois, a gente tem todas essas espécies aí diversas, né? Mas todas elas, né, segundo essa teoria, segundo essa proposta, teriam vindo de um tipo básico, né, de uma determinada família, né, que gerou tudo isso. Tá? Então, assim, a classificação atual, isso muda, né, conforme o tempo, né, a ciência, assim, ela vai descobrindo coisas novas, tendo novas referências, ela vai modificando. Né? Hoje, ela tem esse nível, né? O domínio, que, por exemplo, aqui, né, eucaria, são seres com células com núcleo. Aí, dentro desse domínio específico, tem o reino animal e outros. Aí, dentro do reino animal, tem o filo, que é o cordata, mas tem outros filos. Dentro disso, tem a classe mamália, são os mamíferos. E tem outras classes. Dentro da classe dos mamíferos tem a ordem carnívora. Aí dentro da carnívora, a família Felidae, que são os felinos. Dentro dos felinos, o gênero, que é a pantera, tem outras famílias, tem outros gêneros. E aí dentro dos gêneros tem as espécies, né? Que, por exemplo, aqui a gente coloca só um exemplo, né? O leão. Então, uma proposta é de que aquela palavra lamin pode se referir a uma família, né, o que é considerado hoje pela ciência como família, e outros já consideram como, pode ser considerado como gênero. Não necessariamente uma regra assim, fechada, né, mas mais ou menos isso. Tá? Então a gente vai colocar aqui quem defende essa ideia. Então, se a gente pensar, né, nas 37 mil espécies de animais, né, que está aqui marcada em rosa, mais ou menos, já a veterinária e pesquisadora Jean Leitner, não sei pronunciar exatamente, né, utilizou a taxonomia de família, em alguns casos até superfamílias. Né? Ela não coloca uma regra fechada, né? Mas se mais ou menos, né, o termo espécie lá pode se referir mais ou menos à família, né, para tipos criados, reduzindo a um total, né, segundo ela, de cerca de 1.398 tipos básicos necessários na arca. Então, ao invés de ser 37 mil espécies, né, ela colocaria 1.398 tipos básicos. Muito menos. Né? E já o biólogo e geólogo John Wood-Moore utilizou a taxonomia de gênero, né? Então a Jean usou família, o John usou gênero, como referência para tipos criados, chegando a um total de cerca de 8.000 tipos básicos. Utilizando essa ideia, ele considera que a arca poderia ter abrigado cerca de 15.754 animais. Então, ele coloca um pouco mais, né, de 8.000, mas mesmo assim ainda é uma quantidade muito pequena de animais. Né? E aí, né, o John ele estimou a capacidade da arca, né, ele comparou, né, a arca, né, o volume da arca, né, com 522 vagões de trem de carga, cada vagão comportando aproximadamente 240 animais do tamanho de ovelhas, o que poderia transportar até 125 mil animais desse porte. Né? Então, só voltando aqui, né, para a gente mostrar a tabela, essa tabela aqui, ela coloca, né, segundo a classificação atual de espécie, né, se a gente considerasse, né, de fato, a palavra espécie na Bíblia como espécie da classificação atual dos seres vivos. A gente teria que colocar na arca 37 mil espécies, que daria um peso, né, para filhotes, de 235 quilos, né, 1.000 quilos, né, 235 toneladas. Já o John, né, que coloca bem menos animais na arca, né, e considerando a questão do espaço entre um animal e outro, ele colocaria, né, quase que a metade disso. Tá? Mas por quê? Considerando essa questão dos tipos básicos. É, aí, né, a gente entra numa questão, né, no debate, né, por conta da teoria da evolução,
que ensina, né, que para chegar, né, ao que se tem hoje de diversidade de espécies, se levou milhões, né, de anos. Então, a pergunta, né, que alguém que defende a teoria da evolução e desconsidera a questão do dilúvio é como que em 4.000 anos, né, do dilúvio para cá, né, os 1.400, ou vamos considerar os 8.000 tipos básicos, gerariam as 206 mil espécies atuais. Enfim. Então, uma diferença é a evolução, a outra diferença é a variação. Né? Não vamos entrar no mérito da questão da evolução, né? Então, não estamos aqui para discutir esse tema hoje, né? Mas essa proposta não envolve evolução, uma espécie gerando uma outra nova, mas sim diferenciação de espécies já existentes saindo de um mesmo tipo original. Então, a variabilidade genética, né, já estava presente nos representantes dos tipos levados à arca, permitindo a rápida formação de diferentes espécies após o dilúvio. Então, a gente vai entender melhor. Se você olhar aqui para esse desenho, está dizendo aqui que um ser vivo gerou todos os outros seres vivos que existem hoje no planeta. Isso é evolução. Mas o que a gente está falando aqui sobre a variação é que na arca tinham vários tipos de animais e esses animais, esses tipos de animais, né, esses tipos básicos, geneticamente, eles já comportavam dentro deles, né, várias espécies. Então, cada casal ou cada 7 pares de casais que entraram na arca, eles tinham uma variação genética tão grande que desses casais, eles, né, quando saíram da arca, tiveram essa explosão de diversificação que existe hoje. Tá? Para exemplificar isso, a gente pegou a família Canidae, né, que, segundo a classificação atual, possui cerca de 37 espécies vivas. Então, de uma família, né, se a gente pensar assim, de um tipo básico, né, de uma família Canidae, vamos dizer que, né, tinha lá um casal. Né? Então, o macho com uma determinada carga genética, a fêmea com outra determinada carga genética, e, né, aí é lógico, eu estou falando assim só para exemplificar, né? O estudo não é tão simples assim sobre isso. Teriam gerados as 37 espécies vivas hoje, segundo essa teoria. Tá? Não é bem assim, né? Não é simples assim, mas, né, é um dos estudos que são feitos por esses biólogos, veterinários, enfim, geólogos. Ah, aqui a gente coloca uma lista, né, dos gêneros principais que vêm dessa família. Né? Então tem os gêneros canis, lobos, cães, coiotes e casais, chacais. Então, por exemplo, quem defende família defende que da família Canidae saíram todas as espécies hoje. Né? Então, bastasse ter um casal da família Canidae. Quem defende gênero já vai defender, por exemplo, tinha um casal de canis. E desse casal de canis saíram os lobos, os cães, os coiotes, os chacais que existem hoje. Não sei se deu para compreender. Né? A família Canidae, que contempla todos esses gêneros, e os gêneros em si separados. Bom, todos esses canídeos modernos, né, podem ser descendentes de um único tipo básico canídeo, né? Seja um casal da família Canidae ou um casal de cada gênero. Esse tipo teria sido representado por um único casal na arca, com posterior diversificação por especificação rápida, né, ou seja, desse casal gerou filhotes que já tinham determinada espécie, eles se reproduziram independentemente. Hibridização, né? São híbridos, espécies diferentes que cruzaram e geraram algo novo, né? Um animal novo. E adaptação ambiental. Né? Então foi para um lugar muito frio, então o pelo adaptou, o couro do corpo adaptou, enfim, o tamanho do corpo adaptou e etc. O tipo de comida, o calor. Então, isso aqui, né, também é um exemplo muito básico, muito simples, para quem não conhece nada de genética. Né? Então, depois você pode pausar e olhar com calma isso aqui. Então, a gente colocou aqui dois casais. Cada casal tem dois pares de letras, o A maiúsculo e o X maiúsculo. E o outro, o A minúsculo e o X minúsculo. Então,
Vamos dizer, né, que o A maiúsculo, X maiúsculo seja o macho e o A minúsculo, X minúsculo seja a fêmea. Quando se juntam, né, essas quatro letras diferentes, né, o A minúsculo com A maiúsculo, o A minúsculo com X minúsculo, o A minúsculo com o X maiúsculo, enfim. Isso gera 10 formas diferentes. O A maiúsculo com outro A maiúsculo, o A maiúsculo com um A minúsculo e assim sucessivamente, como aparece aí na tela para vocês. Tá? Então, de um casal, né, de dois pares, né, de um par, perdão, né, surgem 10, vamos dizer, seres diferentes. A genética não é só isso, né? Ela é mais complexa, né? Mais quem viu lá no ensino médio, por exemplo, enfim, deve ter uma vaga lembrança aí sobre isso. Tá? Ah, ok. Então, né, por exemplo, né, de um casal, né, de uma determinada família, ou de um determinado gênero, ou de um determinado grupo que não necessariamente está ligado à classificação dos seres vivos hoje, tá? Não precisa estar amarrado ao que hoje a ciência entende como gênero, como família, como classe, como filo, tá? Pode ter uma classificação, né, diferente, uma visão diferente, né? Deus, né, conhece todas as coisas, né, sabe. Enfim, de um casal diverso pode ter sido gerados diversas outras espécies. Tá? Então, para a gente exemplificar isso, de como essas espécies distintas elas estão ligadas e elas podem, de alguma maneira, ter gerado outras espécies, né? Ou ter diversificado, a gente tem hoje o processo reverso. Né? Então, em vez de ser um casal que eles têm todo o código genético que produz várias espécies, o que a gente está fazendo aqui? Né? O que muitos hoje fazem? Eles observam na natureza ou eles fazem isso em cativeiro. Né? Eles produzem as espécies híbridas. Então, por exemplo, o coiote cruzando com o lobo. Né? Coi-wolf, o coiote com o cão doméstico. Coi-dog, né? Porque é em inglês, né? O lobo com o cão, wolf dog, enfim. Então, esses animais de espécies diferentes, por eles serem da mesma família, do mesmo gênero, eles têm uma carga genética similar, né? O DNA deles são similares, né? Então, eles além de conseguirem gerar filhotes, né? Porque não é só gerar filhotes, esses filhotes eles precisam ser férteis, eles precisam reproduzir. E todos esses três, né, exemplos aqui, eles além de reproduzirem filhos, os seus filhos reproduzem por várias gerações. Isso é observado na natureza, né? Então é totalmente comprovado. Por mais que eles tenham espécies, sejam de espécies distintas, eles têm essa ligação. Tá? É possível, né, em curto prazo de tempo, eles terem vindo do mesmo casal. E aqui a gente tem outros exemplos. Né? Essa pesquisa ela não é tão profunda e ampla, né? Mas assim, a gente coloca as fontes, né, de onde a gente tirou, mas existem vários exemplos na natureza ou em cativeiro de que isso sim é possível. Então, por exemplo, a baleia, chamada de baleia falsa, né, e com o golfinho, no caso aqui o golfinho o nariz de garrafa, geram filhotes, né, e esses filhotes são férteis. O urso polar e o urso pardo, né, enfim, na natureza foi observado que é possível. O leão com tigre, no caso do leão com tigre, os machos são estéreis. Então, se nascer um filhote e ele é macho, ele não vai conseguir reproduzir, né, hoje, né, pelo que foi observado até então. Já as fêmeas, elas ocasionalmente reproduzem. Então, assim, então existe essa limitação aí entre o leão e o tigre. O leopardo e a onça pintada é raro, mas é possível também. O leopardo, mas o leão também. E aí vai, né? Os gatos híbridos, as linces, né? Um tipo de felino, as aves, né? Galatiel, que é a cacuia, calopsita,
As fêmeas são férteis, já os machos nem sempre, e as aves híbridas, né, silvestres, né, Raquel, não sei pronunciar esse nome, né, mas enfim, elas também são percebidas na natureza. Tá? E aqui répteis, né? Então, exemplo entre as espécies de répteis também. Tá? Crocodilo, tartaruga, enfim, cobras, lagartos, né? Enfim, tudo que já se foi percebido que é possível, sim, são férteis e seus filhos em algum momento reproduzem. Tá? Bom, a gente está falando sobre isso, né? Por quê? Né? Só para provar que esses estudos que estão sendo feitos hoje, eles mostram que em pouco tempo, sim, seria possível essa diversificação das espécies, tá? E é só para provar que é possível ter bem menos animais na África. Como a gente colocou lá desde o início, se a gente colocar as espécies classificadas hoje, já é possível a Arca suportar. Todos esses estudos que estão sendo feitos é só para dizer assim, olha, Deus não precisava encher a Arca de animais. Com muito menos era possível comportar e todas as espécies hoje estarem lá de alguma maneira geneticamente, né, dentro da arca. Tá? E Deus, né, sabia, né, cada casal que de fato poderia estar na arca que viesse a reproduzir tudo que a gente tem hoje. Né? Então, em Gênesis 6:20, Deus fala, né, está aqui frisado, virão a ti. Então, os animais vieram até Noé. Noé não precisou ficar correndo atrás dos animais, né? Eles vieram até a arca. Então, Deus foi quem trouxe os animais para a arca, implicando a sabedoria divina na seleção. Aqui a gente já não está falando de ciência, de pesquisa, de estudo, né? Aqui a gente está falando do Deus Criador, né? No Deus que inspirou, né, as Escrituras. Sim, Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser, né? Ele sabe escolher quais os animais específicos que poderiam estar e que futuramente reproduziriam, né, as espécies que são necessárias hoje para a nossa vida na Terra. E as famílias saíram da arca para reproduzir abundantemente. Esse é o desejo de Deus, essa é a ordem divina, que todos os animais e os homens que estavam na arca reproduzissem e conforme as suas famílias. Então, na arca se entrou casais, né? Na arca entraram casais de animais. Um ano depois, quando eles saíram famílias, com o objetivo de rapidamente povoar a terra, gerando as variadas espécies atuais. Glória a Deus. Bom, a Bíblia tem razão, né? Por mais que alguém queira desprezar, zombar, tá? Enfim, discriminar, mas o relato bíblico não é absurdo e nem fantasioso. Pelo contrário, a narrativa é coerente aos dados, tá? Que a gente pesquisa facilmente hoje. A fé e a razão não estão em conflito, pelo contrário, caminham bem juntas quando estudadas com profundidade. Se a gente estudar razoavelmente, né, pode ficar complicado, mas se a gente estuda com profundidade, a gente consegue sim ter essa qualidade e garantia de 100%. Deus é um planejador detalhista. Tudo demonstra precisão, previsão e sabedoria. Nada no plano de Deus é por acaso. Então, tudo isso, desse vídeo é para dizer glórias a Deus. Ele é o dono de todas as coisas, ele tem todas as coisas sob o seu controle, né? Tudo está em suas mãos. Então, aplauso para o Senhor, glória a Deus pelas Escrituras. Se você tem alguma dúvida, pode colocar no comentário. Se você discorda de algum ponto aqui, pode colocar no comentário. Se for sobre outros pontos que a gente não tratou aqui, né, a gente vai tratar em outros vídeos. Então, não adianta muito, né, discordar de algo que eu nem falei. Né? Então, você fica à vontade para colocar a sua opinião, colocar alguma questão aqui. Estamos aqui para ajudar e discutir sobre esse livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá? Assistam os outros vídeos, né? E Deus te abençoe.